Boa noite, alunos, boa noite, tutores. Eu sou o professor Luiz, estou aqui com vocês para a aula de banco de dados, mais uma disciplina importante do curso. E nas próximas 6 semanas, então, estaremos discutindo sobre essa tecnologia, sobre essa área do conhecimento, essa área da informática importante, relevante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou mestre em engenharia de computação, eu também sou especialista em informática em saúde, especialista em gestão da tecnologia da informação e comunicação, bacharel em informática e tenho experiência profissional de 10 anos com atuação na área de desenvolvimento e banco de dados. De modo que eu fico muito à vontade para conversar com vocês sobre essa disciplina de hoje, porque faz parte do meu dia a dia também. Além disso, eu também atuo como professor já há 13 anos. Então, durante esse tempo, eu venho trabalhando aí em cursos de computação, nível superior, e recentemente também como professor do IFRO. Então, estarei com vocês nos próximos dias, mas não estaremos sozinhos. Aqui no estúdio, nós teremos também a professora Mariela, e vou passar agora para a professora Mariela fazer a apresentação dela. Professora, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, alunos, tutores aí dos polos EAD. Mais uma vez estou aqui junto com vocês para ver essa disciplina Banco de Dados. Banco de dados, eu vou confessar que é uma das coisas que eu mais gosto. Trabalhei muitos anos com ele e será um prazer estar aqui acompanhando o professor Luiz Fernando. Professor, vamos ver, o conteúdo da aula de hoje será... Bom, o conteúdo da aula de hoje, antes de nós conversarmos sobre o conteúdo, é importante que a gente converse sobre a disciplina, né? É a nossa primeira aula, então nós precisamos delimitar, definir quais são os objetivos da disciplina, quais são os conteúdos que nós abordaremos nas aulas, e é isso que nós faremos agora. Então acompanhem, por favor. O nosso objetivo é definir, construir e manipular banco de dados com apoio de uma ferramenta chamada Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, esse é o objetivo que nós temos. Perceba que nesse objetivo estão destacados 3 verbos. O primeiro deles, definir. Então, nessa disciplina, nós aprenderemos a especificar as estruturas do banco de dados, definir os tipos de dados do nosso banco de dados, né? Ou seja, nós vamos preparar o nosso banco de dados para receber as informações. Claro, nós estamos apenas agora descrevendo os objetivos da disciplina. Logo mais à frente, ainda na aula de hoje, nós vamos definir o que é banco de dados, nós vamos definir o que é sistema gerenciador de banco de dados. Nas próximas aulas também nós conversaremos sobre o que são as estruturas, quais são os tipos de dados. Então nós estamos agora apenas introduzindo a nossa disciplina, né? Um outro verbo que nós temos é construir. Tecnicamente, para alguns autores, construir o banco de dados significa armazenar as informações, armazenar os dados no banco de dados. Então, esse é um tema de discussão na nossa disciplina também, né? Nós aprenderemos como definir o banco, mas aprenderemos também como construir o banco para atender uma determinada finalidade, né? Para atender a um grupo de usuários específicos. E, finalmente, manipular os bancos de dados, manipular as bases de dados. Então, sem dúvida nenhuma, é importante, é necessário armazenar dados, mas mais necessário ainda é ter a possibilidade de recuperar esses dados, de transformar os dados armazenados em informações que serão úteis para alguém, informações que no ambiente empresarial, por exemplo, auxiliarão na tomada de decisão. Então, a proposta do curso, o objetivo do curso, ele é muito ambicioso, porque nós, num curto espaço de tempo, teremos a missão de conhecer, de discutir, de aprender todo o projeto de banco de dados. E é isso que nós faremos nas próximas semanas, né? Nós temos nesse slide também os conteúdos, né, mais detalhados, que fazem parte da ementa da disciplina. E eu peço a atenção de vocês, então, para acompanhá-los. Nós vamos conversar sobre a arquitetura dos sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Como eu disse, é só apenas a introdução da nossa disciplina, mas nós vamos conversar muito durante essas 6 semanas sobre algo chamado sistema gerenciador de banco de dados. Como vocês vão ver ainda na aula de hoje, nada mais é que um software, um conjunto de software, um pacote de software,
necessário e útil para manipular bases de dados de qualquer tamanho, né? Então nós vamos discutir sobre a arquitetura desse tipo de sistema, a arquitetura desse tipo de software específico. Os objetivos dele, né? Os requisitos, os componentes desse sistema gerenciador de banco de dados, que é a ferramenta fundamental para o profissional desta área, o profissional que atua com banco de dados. Uma parte importante da nossa disciplina tem a ver com os modelos de dados, né? Durante a segunda aula, durante a terceira aula, nós vamos tratar especificamente de modelos de dados, nós vamos conversar sobre modelagem de dados. Em algumas das atividades que vocês, alunos, desenvolverão no ambiente virtual de aprendizagem, será especificamente sobre modelo de dados. A parte de modelagem de dados é uma das partes mais importantes e mais fascinantes também para aqueles que trabalham com banco de dados, né? Porque através da modelagem de dados, é através da utilização dos diversos modelos de dados que nós seremos capazes de representar as visões dos usuários, de representar em banco de dados as coisas que nós observamos no mundo real. Então, uma parte importante da nossa disciplina e que nós ocuparemos algumas aulas para tratar desse tema. Outra questão que nós abordaremos nas aulas mais à frente, provavelmente na terceira para a quarta aula, é a questão da integridade referencial. Integridade referencial já diz respeito a algumas questões mais técnicas relacionadas com a representação dos dados em ambiente computacional, com regras de negócio que nós teremos que necessariamente explicitar em bancos de dados, né, utilizando computadores, utilizando sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então isso deve ser assunto da nossa disciplina por volta aí da quarta aula. Nós também conversaremos sobre as linguagens de definição, manipulação e controle de dados, né? Nós vamos conversar sobre uma linguagem específica para banco de dados, que é a linguagem SQL, uma linguagem de consulta estruturada, que nos permite definir os bancos de dados e que nos permite manipular os bancos de dados dentro de computadores, dentro dos sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então a gente vai ter a possibilidade de discutir e de ver na prática como acontece isso, como acontece a criação de uma tabela, né, num sistema gerenciador de banco de dados, como acontece o armazenamento de um dado num banco de dados, e nós vamos fazer isso utilizando uma linguagem padrão para banco de dados, a linguagem denominada linguagem SQL ou linguagem de consulta estruturada. Faz parte da nossa disciplina também. Uma preocupação interessante nos dias de hoje tem a ver com segurança. Então, a segurança especificamente em banco de dados, será tema das nossas aulas, né? Nós conversaremos aqui durante as aulas, né, que vocês acompanham com a gente todas as semanas, e abordaremos esse tema também nas atividades que vocês terão para desenvolver no ambiente virtual de aprendizagem. É, sem dúvida nenhuma, uma área relevante, sem dúvida nenhuma, uma área atual e uma área necessária, né? Uma vez que se nós temos em banco de dados o armazenamento de grandes volumes de dados, nós temos em banco de dados parte de um ativo importante das empresas, então nada mais necessário do que manter a segurança desses dados armazenados, né? Nós vamos conversar sobre isso na nossa aula. E finalmente, uma parte que nós abordaremos, que nós trataremos nessa disciplina, é o controle de transações. Então nós teremos uma aula específica sobre isso, onde nós conversaremos sobre transações, conceito de transações e como que essas coisas acontecem em banco de dados. Então esse é o objetivo na nossa disciplina e esses são os conteúdos que nós trataremos. Como eu já falei, é muito importante que você se concentre conosco durante as aulas, é muito importante que você se dedique, né, nos momentos de estudo que vocês vão ter aí, tanto no ambiente de virtual de aprendizagem ou em casa, por meio dos materiais que nós indicaremos, porque é muito conteúdo, é muito material para pouco tempo de estudo, né? Então vocês sabem que o ensino à distância, ele tem várias vantagens, né? Ele é fascinante do ponto de vista que nós conseguimos unir, mesmo num estado grande, com uma área geográfica enorme como o estado de Rondônia, nós conseguimos aproximar as pessoas por meio dessa tecnologia, mas por outro lado, exige um comprometimento do aluno no sentido de desenvolver as atividades, participar das aulas, questionar através dos tutores, né?
desenvolver todas as atividades propostas e, principalmente, estudar. Nós precisamos que você estude, porque nós temos muito conteúdo, os conteúdos são muito importantes, e se vocês não participarem desse processo, vai ser difícil da gente atingir esse objetivo. Mas, certamente, com o esforço de cada um de vocês, né, com o apoio de toda essa tecnologia, de todos esses tutores que estão à sua disposição, nós conseguiremos, sim, tratar os objetivos dessa disciplina. Agora, nós vamos conversar sobre os objetivos que nós temos na aula de hoje, né? Estes são os objetivos para essa nossa primeira aula. Primeiro, nós vamos definir os conceitos básicos relacionados à disciplina de banco de dados, né? É importante, é interessante que a gente, na primeira aula, no início das nossas discussões, nós possamos padronizar o nosso vocabulário. Então, tem alguns termos que nós precisamos compreender, que nós precisamos saber da sua origem, saber o porquê que estão ali, porquê que são muito citados, né? Então, nessa primeira aula, terão alguns conceitos aí que vocês precisam fixar, né? Eu sei, eu já fui aluno, eu ainda sou aluno, eu sei que os alunos têm uma tendência de achar que coisas teóricas não são importantes, né? Mas eu terei que discordar dos alunos neste momento, porque as teorias que nós veremos na aula de hoje, elas são importantíssimas para o entendimento da disciplina, né? Se nós não tivermos um conceito de banco de dados, por exemplo, se nós não padronizarmos um conceito de banco de dados, não faz sentido nós discutirmos banco de dados, né? Se nós não tivermos um conceito padronizado de sistema agenciador de banco de dados, não faz sentido a gente discutir a tecnologia de sistema agenciador de banco de dados. Então, os conceitos dessa aula são base para o entendimento, né, das próximas aulas. Nós vamos também discutir sobre os objetivos da tecnologia de banco de dados. Então, veja, nós vamos definir, nós vamos conceituar o banco de dados, mas nós vamos conversar muito nessa e nas próximas aulas sobre as tecnologias que nos permitem manter bancos de dados, construir e manter bancos de dados. Mas qual o objetivo desta tecnologia? Por que eu preciso de tecnologia para lidar, para tratar com bancos de dados? Isso é assunto da nossa disciplina hoje também. Nós não devemos falar hoje sobre custos, pelo menos nesta aula inicial, mas no decorrer das nossas aulas vocês vão perceber que quando a gente trata com banco de dados no ambiente computacional, nós precisamos usar tecnologia, e tecnologia custa dinheiro. Então é importante a gente compreender, né, por que precisamos da tecnologia, até para que nós tenhamos condição de justificar os investimentos em tecnologia. Aliás, fica uma dica para vocês que serão profissionais de informática para a internet, né? Geralmente vocês participarão de projetos, né? Participarão de equipes que desenvolvem grandes projetos, e alguém vai pagar o desenvolvimento desse projeto, alguém vai pagar o custo desse projeto, e vocês precisam justificar o custo desses projetos que vocês estão envolvidos, né? Então essa é uma dica importante para vocês. Mas voltando aos objetivos da aula, nós também vamos classificar os diferentes tipos de usuários de banco de dados. Quando nós conversamos sobre banco de dados, nós não podemos deixar de citar, ou não podemos deixar de considerar os usuários de banco de dados. Mas nós temos vários tipos de banco de dados. Nós temos aqueles usuários mais avançados, como vocês serão, né? Aqueles usuários que construirão, que definirão, construirão e manipularão os bancos de dados usando tecnologia, usando linguagens específicas, usando conhecimento especializado. Mas, por outro lado, nós temos aquele usuário, por exemplo, que só precisa apenas consultar o banco de dados através de uma interface simples, de fácil entendimento, através, por exemplo, de um toque na tela do celular. Então, nós temos usuários diferentes. Nós vamos conversar sobre esses usuários ainda na aula de hoje. E, finalmente, nós temos uma missão importante, que é compreender a importância do estudo de banco de dados, né? A proposta do curso de vocês foi feita por uma equipe de professores, uma equipe de estudiosos, né, que definiu algumas disciplinas para que você, como profissional de informática para a internet, estude e esteja apto a atuar nesse mercado. Mas tem um motivo, tem vários motivos para que a disciplina de banco de dados seja proposta para o seu estudo, né? Tem diversos motivos que levam a crer que banco de dados é um tema de relevância para o profissional de informática para a internet. E a gente vai conversar sobre isso, a gente vai tentar compreender aqui o objetivo de se estudar banco de dados. Antes da gente começar, esses são os assuntos para a aula de hoje,
eu gostaria de dizer que vocês têm a possibilidade de interagir conosco através dos tutores, né? A professora Mariela está à disposição para acatar os questionamentos, as dúvidas, e eu gostaria que vocês participassem durante as nossas aulas. Professora Mariela, como os alunos podem participar durante esse momento de aula? Eles já estão acostumados, aqui é só mandar as dúvidas enquanto está acontecendo a aula e nós responderemos assim que tiver assim uma abertura. Às vezes eu não posso interromper o professor, mas tiraremos todas as dúvidas possíveis. Às vezes temos algum probleminha de internet, né, professor? Mas voltando à internet, estamos aqui sempre para atender os nossos alunos. Então, professor, por que estudar banco de dados? Então, essa é uma boa pergunta, né? Por que estudar banco de dados? Nós começamos dizendo que, quer você saiba ou não, você convive e você usa banco de dados. Então, no seu dia a dia, na sua rotina, talvez na empresa onde você trabalhe, talvez na sua casa quando você acessa a internet, talvez quando você vai ao banco, talvez quando você vai num supermercado e é atendido lá por uma pessoa que está no caixa registrando as suas compras, talvez quando você vai numa loja e solicita por um produto e o vendedor consulta para saber se esse produto que você quer existe ou não em estoque na loja. E em muitos aspectos, em muitas rotinas da sua vida diária, você convive com o banco de dados. Claro, nós vamos conversar ainda hoje, como eu já mencionei, sobre usuários de banco de dados, né? E você tem diversos usuários. Necessariamente, você não é a pessoa que construiu o banco de dados, por exemplo, do Banco do Brasil, onde você vai lá consultar seu saldo, fazer suas transações bancárias. Mas no momento que você acessa o caixa eletrônico do Banco do Brasil, você está acessando uma base de dados, né? Você está interagindo com uma base de dados. Então, o banco de dados faz parte, né, dessa sua rotina de realizar transações bancárias, realizar movimentações bancárias, pagar uma conta, receber o pagamento, fazer uma transferência, fazer um depósito, né? Nesse momento, você acessa o banco. Quando você vai numa loja comprar, você pede um produto, o vendedor consulta o estoque. Em geral, ele utiliza um sistema para fazer isso. E nesse momento você está sendo um usuário, mesmo que de forma indireta, né, através, por exemplo, do vendedor que te atende, você está sendo um cliente do banco de dados, você está sendo um usuário do banco de dados, você está sendo uma pessoa que necessita de uma informação provida por um banco de dados. Então, o banco de dados faz parte da sua vida. Então, já é, por si só, uma motivação interessante para que você conheça banco de dados. Porque se você usa, é interessante que você conheça, né? Se todo o dinheiro que você tem lá no Banco do Brasil está guardado dentro do banco de dados, é interessante que você conheça o que é esse tal de banco de dados. Porque todos os seus valores, os seus recursos financeiros estão armazenados lá, né? Então, essa é uma perspectiva, né? Eu uso a tecnologia rotineiramente, então seria bom, seria interessante que eu conhecesse a tecnologia. Claro, né, pessoal? Geralmente a gente não tem essa preocupação de conhecer tudo o que a gente usa, né? Talvez você não seja especialista em telecomunicações, né? Mas você é usuário do ensino à distância do IFRO, do EAD do IFRO, né? Talvez para você não, você pode considerar que não é relevante você conhecer tudo a respeito de telecomunicações, embora isso tenha influência na sua vida, né? Não queremos que aconteça, mas se nós perdemos a comunicação com a internet, a sua aula será interrompida e você será prejudicado, né? Nós teremos que fazer a aula novamente. Mas, se você conhecesse sobre isso, talvez pudesse agregar alguma coisa para você, né? Mas veja, isso é relevante, ó. É uma das áreas preferidas pelos profissionais de informática. Talvez algum de vocês alunos, né, talvez algum de vocês tutor, que atua ou que estudam aí nos diversos polos aí pelo estado de Rondônia, já inclusive trabalha com banco de dados. Pode ser inclusive profissional de banco de dados, né? De qualquer forma, para aquelas pessoas que trabalham, que estudam e que posteriormente trabalham com banco de dados, com informática, perdão, a área de banco de dados se destaca como uma das áreas preferidas. As pessoas gostam de trabalhar com banco de dados, as pessoas se sentem felizes trabalhando com banco de dados, né? Então é uma área de extrema relevância e que está entre as preferidas dos profissionais que atuam com informática,
é uma área de destaque. Então, como você atuará com informática para a internet, como você atuará com informática, talvez banco de dados acabe se destacando como uma área de sua preferência também. Talvez você prefira mais banco de dados do que redes, do que programação, né? De qualquer forma, é fato, as estatísticas comprovam que a área de banco de dados é uma das áreas preferidas dos profissionais. Então, se tanta gente gosta dessa área, se tanta gente prefere essa área, eu, como profissional de informática, eu preciso conhecer dessa área, até para mim fazer a minha avaliação, né? Eu vou gostar, não vou gostar, eu atuo, eu não atuo, enfim. Se é uma área preferida, se é uma área relevante, é necessário que eu conheça, como profissional da área. Então, essa é uma outra motivação que nós colocamos, nós apresentamos para você, que justifica o estudo do banco de dados. Mas existem outras ainda. Essa é muito relevante. Toda empresa precisa de um banco de dados. E eu vou destacar aqui, toda empresa, toda organização necessita de uma base de dados. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre o conceito de banco de dados. Nós vamos definir banco de dados, mas eu já adianto para vocês que toda empresa necessita de uma base de dados. Perceba, eu não disse que toda empresa precisa de um banco de dados num computador. Não disse isso. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que toda empresa necessita de uma base de dados. Se essa base de dados está em computador ou não, aí já é outra conversa que a gente nós iremos nos estender nos próximos slides aí, nos próximos minutos. Porém, as empresas, os gestores das organizações precisam de informação para gerir os negócios. Quem é proprietário de uma empresa precisa conhecer a sua empresa. Quem vende precisa conhecer o seu estoque. Quem estabelece um preço de venda precisa conhecer os custos, precisa saber quanto pagou, precisa saber calcular os impostos, precisa saber da lucratividade pretendida, precisa saber como estabelecer o preço final de um produto. E isso tudo, pessoal, é feito em cima de dados. São feitos em cima de informações que são produzidas a partir dos dados, né, e que possibilitam que este proprietário, esse gerente, esse diretor da empresa tome uma decisão, saiba o que fazer. Então, se você trabalha com informática para a internet, certamente, fatalmente, você deverá desenvolver aplicações empresariais. E você precisa saber que toda empresa precisa de um banco de dados. Então, você começa a vislumbrar uma oportunidade de atuação como profissional de informática dentro de uma empresa, como profissional de informática para a internet dentro de uma organização, trabalhar com a questão de banco de dados. Essa é uma motivação muito interessante para o profissional. Mas temos mais. Isso para vocês é muito interessante. Praticamente todos os sistemas baseados em internet acessam base de dados. Isso é extremamente relevante para o seu curso. Então nós poderíamos apagar todas as outras motivações que nós colocamos aqui e deixarmos apenas um slide com essa, né? Basicamente, todos os sistemas baseados em internet acessam uma base de dados. Isso já é suficiente, motivo suficiente para que você, como profissional de informática para a internet, conheça banco de dados, estude banco de dados. Fatalmente, o site que você vai desenvolver, o portal que você vai desenvolver, as páginas que vocês hospedarem, que vocês colocarem no ar, elas farão acesso a banco de dados. Ou, de repente, o ambiente, a plataforma que você utilizará para hospedar os seus sites, esta plataforma faz acesso a banco de dados. Então, dificilmente você tem uma base, um sistema baseado em internet que não acesse bancos de dados, pessoal. Isso é muito importante, isso é muito sério para quem trabalha com informática para a internet. Precisa conhecer bancos de dados. Então, se eu comentei anteriormente que é uma das áreas preferidas de quem trabalha com informática, para você que trabalhará com informática para a internet, banco de dados é fundamental. Você tem que conhecer muito bem banco de dados. Porque, inevitavelmente, num momento ou outro, da sua rotina profissional, do seu dia a dia como profissional, você vai ter que usar banco de dados. E aí, não é aquele uso que você faz hoje do Banco do Brasil, não é aquele uso indireto que você faz hoje numa loja quando vai comprar um produto. Aí é um uso especializado, você vai ser um usuário avançado de banco de dados, você vai ser um administrador de banco de dados, você vai dominar o banco de dados. Então você precisa conhecer por isso, né?
E essa é interessante também. Essa é motivacional. Não existe um bom profissional, aí destaca-se aqui bom profissional, de banco de dados sem trabalho. Vou repetir. Não existe um bom profissional de banco de dados sem trabalho. Eu tenho alguns anos de experiência na área, eu não conheço nenhum bom profissional de banco de dados que esteja sem trabalho. Aliás, um bom profissional nunca fica sem trabalho, não é verdade? Dificilmente você terá um bom profissional sem um trabalho, sem um bom trabalho, né? Mas especificamente com relação ao banco de dados, todo bom profissional de banco de dados tem um trabalho, né? Tem um trabalho. Isso é muito relevante, pessoal. A área de banco de dados é ainda hoje, e sobretudo hoje, uma área muito promissora de trabalho, um campo de atuação muito vasto, né? Como eu já mencionei anteriormente, empresas de qualquer tamanho necessitam de bases de dados, né? Então nós temos um mercado muito grande, né? Em toda a sua região, em todo o nosso estado de Rondônia também, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo, por que não? Onde um bom profissional de banco de dados tem a oportunidade de atuar. Então são alguns motivos que nós elencamos para vocês, alguns bons motivos, na minha humilde opinião, para que você estude banco de dados. Né? Então eu espero que essas motivações possam servir de força, possam servir de combustível para que você se dedique nas próximas semanas, para que você participe, né, ativamente dessa aula aqui, mandando as suas dúvidas, fazendo o exercício em sala de aula posteriormente, mas sobretudo estudando quando você estiver aí na sua residência, desenvolvendo as atividades do ambiente virtual, porque eu tenho certeza absoluta que o conhecimento adquirido em banco de dados vai ser muito importante para a sua vida de profissional de informática para a internet, ok? Bom, vamos começar com algumas definições, né, que eu mencionei anteriormente, são definições importantes. Não são muitas, mas são algumas definições que são importantes. A primeira definição que nós temos é a definição de banco de dados. Antes de eu falar da definição, pessoal, é muito importante que eu diga para vocês que todas essas nossas aulas estão baseadas no caderno de atividades, no caderno da disciplina que está disponível no ambiente virtual. Então você, após assistir a aula, ou até mesmo antes de acompanhar as aulas da semana, você pode acompanhar no caderno disponível para você no ambiente virtual todo o conteúdo, né, que nós apresentaremos aqui durante as nossas aulas, tá? Então é importante que você releia o material, mas se você quiser adiantar a leitura, se você quiser estudar antecipadamente, você tem um bom material em mãos, tá? Mas essa definição que nós temos aqui sobre banco de dados, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Veja, é uma definição simplista de banco de dados. O que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção, é um conjunto, né? São vários dados relacionados. Então veja, essa última palavrinha, destaco para vocês, relacionados, ela muda o sentido, né? Ela acrescenta, melhor falando, um sentido à definição de banco de dados, né? Banco de dados não é um amontoado de dados. Banco de dados não é um montão de dados que você juntou por aí, reuniu. Não. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Esses dados precisam ter relação entre si, precisa ter coerência entre si, precisa estar associado. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre múltiplas visões e é importante a gente ter esse conhecimento de dados relacionados. Mas olha só, estamos falando muito de dados. O que são dados? Dados são fatos conhecidos e que podem ser registrados e possuem significado implícito. Então eu não posso registrar, eu não posso colocar no banco de dados, eu não posso reunir no banco de dados dados que não podem ser registrados. Olha, o nome de uma pessoa, eu posso registrar? Posso. O nome de uma empresa, o nome de uma rua, uma data de nascimento, uma idade, um número de matrícula, o nome de uma disciplina. Se eu puder registrar, eu posso reunir num banco de dados. Detalhe, mais uma vez aqui, a gente tem uma questão do relacionado que nós comentamos anteriormente. Nós temos aqui o significado implícito. Então veja, nós reuniremos numa base de dados
dados que sejam relacionados, dados que tenham um significado implícito. Isso é importante. Outra coisa, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, lista de contatos de um celular. A sua listinha de contatos que você tenha no seu celular pode ser considerada uma base de dados. Veja, é uma coleção de dados, esses dados estão relacionados, esses dados têm um significado implícito. Então, os números que tem lá são números de telefones ou são números de casa, se você registra um endereço na sua agenda do celular. Né? Os nomes são contatos que você tem ali. Né? Você registra números de telefone, vários, alguns são de trabalhos, alguns são do celular, alguns são residenciais. Tá? É um exemplo de banco de dados, nós temos outros. Essa definição é uma definição interessante. Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Então veja, geralmente quando nós falamos de banco de dados, nós devemos pensar imediatamente na comunidade de usuários interessados naqueles dados. As pessoas que estão interessadas naquela base de dados, naqueles dados que estão relacionados. Não está mudando aqui? Ok. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas propriedades implícitas dos bancos de dados, né? Quando nós falamos de banco de dados, nós devemos considerar essas propriedades. Primeira propriedade, né? Representa algum aspecto do mundo real. É o que é chamado de universo de discurso. Então veja, sempre um banco de dados representará algum aspecto do mundo real. É o que nós costumamos chamar de representação da realidade, ou universo de discurso. Sempre que formos construir, que formos definir um banco de dados, nós pensaremos em alguma parte do mundo real que nós queremos representar num ambiente computacional, representar num banco de dados. Né? O chamado mini-mundo é esse universo de discurso que nós comentamos agora. Você pode tratar como universo de discurso ou pode tratar como mini-mundo. Mas por que mini-mundo? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós não temos condições de colocar todo o universo dentro de um banco de dados. Nós não temos como fazer isso. Né? Mas, em geral, nós representamos uma parte do universo. Nós podemos representar, por exemplo, o ambiente do IFRO num banco de dados. Nós podemos representar o sistema bancário num banco de dados. Nós podemos representar um sistema empresarial, a empresa, os seus funcionários, os seus clientes, os seus produtos, a sua produção, num banco de dados. Sempre uma parte do mundo, um universo de discurso. Outra propriedade é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. Então, nós nunca teremos um amontoado de dados, né, que um dado não conversa com o outro, que um dado não esteja relacionado com o outro. Nós não teremos isso. Né? Nós teremos uma coleção de dados relacionados. Isso é uma propriedade do banco de dados. É projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica. Aqui nós temos alguns termos interessantes, né? Projetado, porque o banco de dados é um projeto, nós construímos um projeto de banco de dados, né? E populado é um termo muito utilizado tecnicamente em banco de dados, tem a ver com você abastecer, alimentar a sua base de dados com informações. Tá? Nós veremos como fazer isso em termos práticos nas nossas próximas aulas. Essa é uma propriedade interessante. O banco de dados, ele tem alguma fonte da qual o seu dado é derivado, algum grau de interação com eventos do mundo real. E ele tem também um público que será ativamente interessado em seu conteúdo. Veja, sempre teremos banco de dados representando situações, cenários, uma parte do mundo real. Desse modo, nós sempre teremos uma audiência, nós sempre teremos um grupo de pessoas interessadas nesse banco de dados, ou como esse banco de dados, como as coisas são representadas nesse banco de dados. Essa é uma propriedade interessante. Outra coisa, nós sempre teremos uma fonte de dados. Então, se nós formos construir um banco de dados sobre uma empresa, ou para representar alguma situação específica sobre uma empresa, fatalmente a empresa será a nossa fonte de dados. A empresa, o mundo real.
Né? Essa é uma propriedade importante sobre o banco de dados. Esta figura que está colocada para vocês agora, e que eu vou apresentar para vocês agora, ela nos ajuda a entender, a fixar alguns desses conceitos. Perceba, nós temos aqui no centro a nossa base de dados, o nosso banco de dados, né? Representado aqui por essa forma cilíndrica aqui. Tá? E nós temos aqui, ó, uma comunidade de interessados. Nós temos nesse lado aqui os funcionários de um determinado departamento. Vamos imaginar que estamos tratando de um banco de dados empresarial, né? Vamos conversar sobre os interessados, quem pode ter interesse sobre essa base que foi composta. Né? Continuando, nós temos aqui embaixo clientes das empresas. Desse outro lado aqui, nós vamos ter os diretores e gerentes. Né? E aqui embaixo nós temos, por exemplo, os analistas de sistemas. Né? Ou eu poderia colocar aqui especificamente os profissionais de informática para a internet que lidam com o banco de dados. Perceba que nós temos ali diversos usuários, né? Distintos usuários com interesses distintos sobre a mesma base de dados. Então isso é uma característica marcante das bases de dados, que você tem a mesma base de dados, pessoas com interesses distintos. Mas por que interesse distinto? Porque quando você vai lá numa loja, fatalmente o seu interesse no banco de dados é diferente, por exemplo, do interesse do gerente comercial da empresa. Então, de repente, você quer saber se tem ou não um produto para você, aquele determinado produto específico. De repente, o gerente não quer saber o produto que foi vendido para você, mas ele quer saber qual é o volume de vendas para os clientes num determinado dia. São informações diferenciadas que cada um precisa e que cada um busca no mesmo banco de dados. Tá? Isso é o que nós chamamos de múltiplas visões sobre os dados, múltiplas visões sobre o mesmo banco de dados. Consiste em olhar o banco de dados e compreender, entender que pessoas diferentes, usuários diferentes terão interesses diferentes nessa base. Nós precisamos ter a consciência também que as bases de dados têm tamanho e complexidades distintas. Observem esses exemplos. Lista de contatos de um celular. Eu não sei quantos contatos você tem no seu celular. Pode ser 50, pode ser 200, pode ser talvez 300, 400 contatos. São muitos contatos num celular. Mas o celular é um exemplo de banco de dados. Banco de dados pequeno, volume pequeno, complexidade pequena. Né? Mas uma base que representa uma parte do mundo real e que tem uma série de usuários interessados. No caso, você. Né? Despesas domésticas em uma planilha eletrônica. Não sei se todos vocês já acessaram, já utilizaram a planilha eletrônica, como, por exemplo, o Excel ou como o Calc, né, do LibreOffice, do pacote LibreOffice. Mas quando você registra as suas despesas, né, domésticas numa planilha eletrônica, você tem ali também um banco de dados. Informações diversas, dados diversos, reunidos com um relacionamento implícito, com usuários interessados. Aí pode ser, talvez não só você como interessado, você... o seu pai, o seu irmão, as pessoas que residem na sua casa, né? Mas nós temos ali um exemplo de banco de dados não tão complexo assim, mas ainda é um banco de dados. Cadastro de cliente de uma pequena empresa. Nós podemos ter base de dados de pequenas empresas, né? E nesse caso, nós temos um banco com uma complexidade um pouco maior que sua lista de contatos do seu celular. Né? Clientes de uma agência bancária. Aí nós já começamos a falar de universo de bancos de dados também, mas de um universo maior, né, de uma complexidade maior, de um volume maior de dados armazenados e de uma complexidade maior de dados que estão armazenados ali. Até a gente chegar em bancos, por exemplo, como as bases de contribuintes da Receita Federal. Imagine a quantidade, milhões de brasileiros, né, fazem parte, estão cadastrados na base da Receita Federal. Então perceba, o conceito de banco de dados abrange todos esses exemplos, mas os tamanhos das bases são diferentes, as complexidades são diferentes também, mas todos são bancos de dados. Agora veja, nós temos duas formas de trabalhar com banco de dados. Nós podemos pensar, quando nós falamos sobre sistemas, né, nós podemos pensar na utilização do sistema tradicional de arquivo, onde, por exemplo, nessa figura que nós temos aqui, nós temos 3 departamentos de uma empresa: departamento de produção, departamento de vendas e departamento de compras. Né?
Tradicionalmente, uma das estratégias utilizadas era cada departamento montar sua base de dados. Vejamos, nós temos aqui a produção e a base de dados da produção. Nós temos aqui vendas e a base de dados de vendas. E nós temos aqui compras e a base de dados de compras. Esse é o chamado sistema tradicional de arquivo. Nós temos uma série de limitações aqui e nós vamos comentar rapidamente. Olha só, essa situação traz algumas desvantagens para nós, algumas limitações. Redundância e inconsistência de dados. Veja, o que é redundância? Eu ter dados repetidos. Dados repetidos nem sempre é bom, porque eu preciso armazenar 2 vezes, eu preciso ter espaço para armazenar 2 vezes. Nem sempre isso é bom. Às vezes é desejável, mas nem sempre. Inconsistência de dados. Se eu tenho uma base com informação de clientes e outra distinta que não se conversa com informações de clientes, também eu posso ter uma inconsistência. 2 informações sobre o mesmo cliente. Isso não é legal, isso não é bom. Dificuldade no acesso a dados. Veja, eu tenho uma base no departamento que eu trabalho, e para mim é fácil acessar. Mas a base que está no outro departamento talvez não seja fácil para eu acessar. Então essa é uma limitação que nós temos do sistema tradicional de arquivos. Isolamento dos dados. Neste caso eu tenho dados isolados dos diversos departamentos. Isso traz uma série de problemas para mim. Eu não consigo controlar, eu não consigo saber aquilo que está isolado. Eu não tenho acesso. Se está isolado, eu não tenho acesso. Isso é uma limitação. Anomalias de acesso concorrente. Como eu falei para vocês, essas anomalias de acesso concorrente aqui, nós vamos tratar quando a gente conversar sobre transações. Então, por enquanto, a gente não vai tratar sobre ela. Mas quando a gente falar de transações, a gente trata sobre essa questão específica. Problemas de segurança. Veja, se eu tenho 3 bases, eu preciso me preocupar 3 vezes com segurança. E problemas de integridade. Eu não vou comentar sobre integridade agora, é importante você simplesmente saber que nós podemos ter problemas de integridade. Mas na nossa terceira aula, nós vamos conversar especificamente sobre restrições de integridade e vai ficar mais claro para vocês. A proposta que nós fazemos de banco de dados tem a ver com essa figura que você acompanha aí. Olha só, aqui eu continuo tendo os 3 departamentos, porém, eu acesso uma base de dados única. Então, com isso, a gente consegue eliminar aquelas limitações que nós tínhamos. Feito isso, é importante que a gente defina, que a gente saiba o que é um sistema gerenciador de banco de dados. E nós temos uma definição aí. É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter bases de dados. Ou é um software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Veja, sistema gerenciador de banco de dados é um software, é um programa de computador ou uma coleção de programas que nos permite tratar de banco de dados. Esse é o sistema gerenciador de banco de dados. Nas próximas aulas, nós citaremos exemplos de banco de dados e especificamente na nossa disciplina nós trabalharemos com um sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Veja, durante a nossa disciplina a gente conversará bastante sobre essa arquitetura de banco de dados que nós temos, a arquitetura de sistemas gerenciadores de banco de dados. Basicamente, acompanhe na figura, por favor, nós temos aqui embaixo os dados, o nosso banco de dados. Então, o sistema gerenciador de banco de dados é um software que vai atuar aqui na parte intermediária, fazendo o relacionamento entre o usuário, o programador, a pessoa que precisa acessar o banco de dados e o dado em si. Então, nós teremos aqui o sistema gerenciador de banco de dados como software intermediador para processar as consultas, para acessar os dados. Então, é para isso que nós precisaremos e que nós utilizaremos o sistema gerenciador de banco de dados. Essa questão vai ficar clara, vai ficar fácil para você, aluno, quando você começar a lidar com o sistema gerenciador de banco de dados. Quando você começar a manipular os dados por intermédio desse software, você vai perceber que ele é a interface entre você, usuário, e entre a base de dados que será armazenada num computador.
Voltando à ideia aqui das múltiplas visões de dados, né, a figura onde nós temos o banco de dados no centro e os diversos funcionários interessados, nós aproveitamos aqui para falar sobre os usuários de banco de dados. Acompanhem comigo, por gentileza. Nós podemos ter os seguintes usuários de banco de dados: leigos, avançados, os programadores de aplicação, os analistas de sistema e os administradores de banco de dados. Vamos comentar rapidamente sobre cada um deles. O usuário leigo é aquele usuário que não tem muito conhecimento, não tem conhecimento técnico nenhum de banco de dados, porém acessa banco de dados, né? Quando você acessa o Banco do Brasil, o caixa do Banco do Brasil, você acessa o banco de dados do Banco do Brasil mesmo sem saber, mesmo sem conhecer qual a tecnologia, os mecanismos, né, de segurança. Nesse momento você está atuando como um usuário leigo de banco de dados. Mas nós temos outros tipos. Os usuários avançados são aqueles usuários que conhecem o que é banco de dados, conhecem a tecnologia, conhecem as funcionalidades de um sistema gerenciador de banco de dados, por exemplo. Você, ao final da nossa disciplina, será um usuário avançado de banco de dados. Precisamos estudar bastante para isso, mas conseguiremos, né? Com a ajuda de vocês, com o seu esforço, você acabará a nossa disciplina como um usuário avançado de banco de dados. Programadores de aplicação são o caso daquelas pessoas que programam as aplicações que acessem um banco de dados. Você, como desenvolvedor para a internet, pode acessar banco de dados e desenvolver aplicações. Analista de sistemas são aqueles profissionais responsáveis por especificar os sistemas, por fazer a análise dos sistemas, como os sistemas, modelar como os sistemas deverão ser construídos. São tipos de usuários avançados de banco de dados também. E o administrador de banco de dados. Sobre esse usuário, nós vamos conversar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de calma, né? Nós temos algumas atribuições especiais do usuário de banco de dados, do usuário administrador de banco de dados. Na nossa disciplina, você desenvolverá atividades relacionadas ao administrador de banco de dados. Eu cito algumas para vocês. Atribuir as permissões de acesso aos dados. Então, esse usuário administrador, ele diz quem vai acessar o que dentro do banco de dados, quem tem permissão para acessar o que numa base de dados. Você vai aprender como fazer isso aqui na nossa disciplina. Ele faz a geração de cópias de segurança, popularmente conhecido como backups, né? Aquelas cópias de segurança que você faz para que, em caso de um sinistro, em caso de algum problema, você não perca os seus dados, né? Você vai, como administrador de banco de dados, ser responsável por fazer isso. Monitorar todo o ambiente de banco de dados, né? O sistema de banco de dados está inserido num ambiente tecnológico, você precisa monitorá-lo. Otimizar os recursos de infraestrutura, nós conversaremos sobre isso quando nós tratarmos de segurança. E suporte à equipe de desenvolvimento, né? Você precisa dar apoio como administrador de banco de dados às pessoas que vão atuar desenvolvendo aplicações para o seu banco de dados. Nós já estamos nos aproximando do final da aula, mas é necessário que a gente comente rapidamente sobre os modelos de banco de dados. Esses são alguns dos modelos de dados disponíveis para banco de dados. Modelos em rede, modelo hierárquico, modelo relacional, modelo objeto relacional e orientado a objeto. Nessa nossa disciplina, nós focaremos as nossas atividades no modelo relacional, neste modelo aqui. De modo que, nesse momento, nós não precisamos comentar sobre ele, né? Os demais modelos, pelo menos alguns deles, nós trabalharemos através da nossa atividade da semana no ambiente virtual de aprendizagem. Agora, esses são alguns dos modelos. O mais utilizado comercialmente é o modelo relacional, que nós detalharemos na aula 2 e na aula 3, tá? Então, nesse momento é importante você entender e compreender que existem diversos modelos para banco de dados, mas nós estudaremos melhor eles em outro momento. Rapidamente, para nós finalizarmos a nossa aula e vocês desenvolverem as atividades, né? Banco de dados é um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a um grupo de usuários. Isso nós vimos, nós conversamos sobre isso hoje, né? Então não é um amontoado de dados que ninguém se interessa, ao contrário disso, é um conjunto de dados que tem coerência, que tem relacionamento entre eles e que tem um grupo de usuários interessados. O SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é um conjunto de ferramentas, é um software, né, para definir, recuperar
e alterar base de dados. Então nós vimos que você vai utilizar um programa de computador chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados para te ajudar a criar, manter, manipular suas bases de dados. A abordagem de banco de dados com o apoio desse software chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados oferece importantes vantagens. Talvez não tenha ficado claro para você hoje as vantagens que um Sistema Gerenciador de Banco de Dados oferece, porque você não ainda, de forma prática, não utilizou o Sistema Gerenciador. Mas você vai perceber durante as nossas aulas que esse software te traz uma série de vantagens no momento de administrar um banco de dados. Existem diversos tipos de usuários de banco de dados, né? Alguns usuários leigos, alguns usuários que não têm muito conhecimento de tecnologia e alguns usuários como aqueles que vocês serão ao final da nossa disciplina, usuários avançados que conhecem a tecnologia e que utilizam sistemas gerenciadores para criar, definir e manter bancos de dados. E nós vimos também na aula de hoje que o DBA é o profissional responsável pela administração do sistema de banco de dados. As tarefas do DBA também, naturalmente, ficarão claras para vocês no decorrer da nossa disciplina, que vocês atuarão, né? Nós discutiremos aqui na nossa disciplina e vocês farão, em termos práticos, algumas atividades específicas desse tipo de profissional, tá? Então, nesse momento, nós vamos deixar o tempo disponível para que você faça a atividade de sala de aula. Professora Mariela, algum comentário a respeito da atividade? Não, professor, por enquanto eles estão acompanhando bastante, com bastante atenção. É um tema novo, interessante. Comentei no início, é um dos temas que eu mais gosto. Eu já fui também DBA. É uma coisa bem interessante de ser aprendido. O professor Luiz Fernando aqui explicou muito bem aqui o que significa dados, a diferença de dados, informações, uma base de dados, a ferramenta para acessar e manipular os dados e o profissional que mexe com os dados, né? Bom, agora nós vamos dar uns 20 minutos para que vocês façam a atividade e retornaremos para tirar as dúvidas. Até mais. Até mais. Muito bem, estamos de volta, passado aí os 20 minutos, né, necessários para vocês construírem, responderem à atividade. Vamos passar agora a conhecer as respostas de vocês, dos alunos, né, e vamos comentar essas respostas aí para o exercício. Professora Mariela, os alunos responderam, nós temos algumas participações dos alunos. Bom, temos aqui várias respostas, vamos tentar aqui atender as dúvidas de todos eles. A primeira questão, né, foi: é possível criar e manter banco de dados sem o auxílio de computadores, ou seja, de hardware e software, né, dos equipamentos e dos programas? Aqui a Cleice Vânia respondeu que não, é necessário ter um programa para criar e definir, manter o banco de dados. Então, perfeito. O Eduardo, de Porto Velho, sim, é necessário ter ele está até colocando um exemplo, né? Um armário que contenha uma serva de arquivos. Seria nosso banco de dados. Outra resposta aqui de Buriti: sim, é necessário criar arquivos físicos, fichários, até de outro exemplo que ele citou, um hospital. E assim vai. Bom, todos, estou aqui olhando, né? Buriti, pessoal de Porto Velho e... as respostas estão corretas. Professor, então, é possível criar e manter banco de dados sem o auxílio de computadores? É possível? Então, caros alunos, nessa questão nós provocamos nós fizemos algumas provocações para que vocês pensassem sobre alguns dos conceitos que nós trabalhamos anteriormente, né, durante a nossa apresentação. Então, a primeira provocação que eu faço é a seguinte, que está implícita nessa questão.
Nós temos banco de dados apenas em computadores? Não. Por definição, nós não temos banco de dados necessariamente apenas em computadores, né? Por definição, nós não temos. Então, uma resposta provável, e que talvez não estivesse errado, é sim, é possível manter banco de dados sem o auxílio do computador. Porém, a parte final da questão, né, é a pegadinha que o professor coloca para ver se o aluno realmente está atento, você precisa justificar, justifique. Né? Achei interessante a resposta do colega, desculpe, eu não tenho o nome do aluno que respondeu sobre os fichários de um hospital, né? Então vamos lá, vamos voltar à questão, à resposta da questão. Veja, pessoal, em termos práticos, hoje em dia, se nós considerarmos uma base de dados muito volumosa, nós teremos dificuldades de manter essa base de dados sem o auxílio de um componente computacional, sem o auxílio de um software. Então, quanto maior, nós comentamos na aula de hoje sobre tamanho e complexidade, quanto maior e quanto mais complexo a base de dados, maior é também a necessidade de utilizar uma ferramenta como um sistema gerenciador de banco de dados para manter essa base. Porque senão chega um momento que você não tem condições físicas de lidar com isso. Imagine a base de dados toda da Receita Federal do Brasil sem o uso de computadores. A Receita Federal precisaria duplicar, triplicar, quadriplicar o número de técnicos e mesmo assim teriam muita dificuldade para lidar com tanto papel, com tanto documento. Então, em termos práticos, quanto maior o banco, quanto maior a complexidade, maior a necessidade do uso do componente computacional, nesse caso especificamente um sistema gerenciador de banco de dados. Esse é um conhecimento que vocês precisam ter. Aproveitando a resposta do colega, do aluno que citou aí os fichários no hospital, é muito importante que a gente tenha uma consciência também, como profissional de banco de dados, que no nosso país o papel ele não está totalmente eliminado para muitos documentos. Então a gente precisa, nós não chegamos ainda naquele patamar tecnológico e um patamar nós não temos um suporte jurídico, uma legislação que permita a eliminação do papel para todo e qualquer tipo de documento. Então o que nós temos em algumas ocasiões é uma mescla da tecnologia num ambiente que tradicionalmente usa papel. Por exemplo, nos hospitais, nós continuamos a ter algumas fichas, mas já se discute e já se utiliza os prontuários eletrônicos do paciente. Isso já é uma realidade em vários hospitais, em várias regiões do país. Uma outra área, para vocês terem uma ideia de como a tecnologia para banco de dados e para sistemas computacionais está chegando muito fortemente, é na área jurídica. Hoje nós já temos fóruns, cartórios, nós já temos peças jurídicas que são totalmente produzidas em ambiente computacional, inclusive com softwares, a maior parte dessas aplicações com softwares baseados em internet, na tecnologia de internet. Então, para fechar essa questão, quanto maior a complexidade, quanto maior o volume de dados, maior a necessidade de você ter uma ferramenta de tecnologia, um sistema gerenciador de banco de dados para te ajudar a manipular banco de dados. Ok? Professora, outras participações? Professor, vamos passar para a outra questão B. Nós temos aqui muitas respostas e gostaríamos de usar aqui nesse curto tempo. A pergunta seguinte: considere a realidade de sua cidade, englobando as empresas privadas e públicas. E a primeira questão seria: as empresas de sua cidade já possuem banco de dados? Se sim, cite 3 exemplos. Aqui nós temos o Eduardo de Porto Velho participando, dizendo que sim, conhece. Cite 3 exemplos: Sicobi, Cefim e Cipam. Acho que ele sabe que o senhor trabalha no Cipam. Pois o banco, até ele justifica, pois o banco de dados é uma estrutura organizada de dados e suas informações podem ser manipuladas a benefício para a empresa e ter um acesso rápido de dados e segurança de informações. Até ele justificou, professor. Nós temos aqui outra resposta, que sim, tem na cidade, tem banco de dados para cadastro de clientes, produto, enfim, todas as empresas, todo o comércio tem um cadastro de clientes, temos cadastro de produtos, afinal nós temos que controlar o estoque, precisamos saber quem são os clientes, até para emitir uma nota fiscal. Então nós temos que ter até os cadastros de funcionários, nós temos sim esse tipo de cadastros aqui, os nossos
alunos respondendo corretamente as perguntas. Aqui mais um exemplo. Sim, em escolas, prefeituras. Olha só, nós falamos de casos de entidades públicas e algumas pequenas lojas também. Aqui foi a resposta de José Isaac. Cerejeiras, vamos aqui. A maioria possuem software e um aplicativo comercial, né? Então, a resposta, assim, são vários exemplos, situações diferentes, mas unânime, dizendo que sim. As empresas, eles conhecem empresas que possuem banco de dados. O senhor poderia acrescentar mais alguma situação aqui? Porque... Eu acredito ser importante a gente comentar. Bom, primeiro, eu fico feliz em verificar que vocês, de certa forma, concordaram com o que nós falamos no início da nossa apresentação, de que banco de dados faz parte do dia a dia de todos vocês, né? Então, na sua cidade, né, na região onde você mora, onde você vive, nós temos diversas empresas utilizando os bancos de dados, né? Significa que nós precisamos de pessoas que administrem esses bancos de dados, que mantenham esse banco de dados, né, que atualizem esses bancos de dados, que migrem esse banco de dados de uma plataforma para outra, né, que proponham melhorias para essas bases de dados. Então, o simples fato de existir uma base de dados pode, por que não, representar uma oportunidade de atuação, né? Claro, nós temos empresas que de repente não investem completamente em tecnologias como sistemas gerenciadores de banco de dados. E aí uma coisa que eu queria comentar sobre os aplicativos comerciais, né? Muitas vezes as empresas, sobretudo as empresas de menor porte, investem em pacotes de software e nem sempre esses pacotes de software utilizam conceitos relacionados a banco de dados ou nem sempre utilizam sistemas gerenciadores de banco de dados. Nós temos em algumas ocasiões, eu não estou dizendo que são todos os pacotes de software, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que em algumas ocasiões, pacotes de software, sistemas comerciais não utilizam conceitos relacionados a sistemas gerenciador de banco de dados. Utilizam sistemas de arquivos. Em algumas situações, inclusive é comum nós termos dentro de uma mesma empresa sistemas distintos para departamentos ou para finalidades distintas e que não se conversam porque trabalham com arquivos isolados e nós estamos naquela situação que nós abordamos aqui do sistema tradicional de arquivos, né? Veja, repito que é importante isso. Não estou dizendo que todos os pacotes são assim, mas tem softwares que trabalham ainda com aquela questão do sistema tradicional de arquivos, com arquivos isolados e não necessariamente um repositório único, não necessariamente um software como sistema gerenciador de banco de dados. Eu sei, é a nossa primeira aula, é a primeira vez que alguns de vocês conversam sobre banco de dados, é a primeira vez que nós conversamos sobre sistema gerenciador de banco de dados, mas você perceberá no decorrer das nossas aulas que este software, ele traz funcionalidades muito importantes para você. Além de criar, além de manipular as suas bases de dados, mas para que você mantenha, para que você se preocupe com a integridade dos dados, com a segurança de dados. E nem sempre a gente tem isso em pacotes comerciais, nem sempre a gente tem isso em todas as empresas, né? Mas isso é assunto para a gente discutir nas demais aulas, né? E é importante que vocês tenham uma bagagem de conhecimento para que depois vocês assimilem melhor esses posicionamentos que eu, como professor, estou passando para você agora. Professora, vamos prosseguir? Professor, só que gostaria de acrescentar aqui, tem várias outras respostas, né, cerejeiras, e eu gostaria achei aqui interessante do Sandro do Colorado, nós colocamos aqui empresas públicas e privadas, mas aqui sinto o Detran, comércios e igreja. Então, o terceiro setor também podemos incluir aqui, não só qualquer organização, gente, precisa armazenar os dados e utilizar alguma ferramenta para manipular eles. É necessário saber utilizar a ferramenta para poder organizar os dados, ficar organizado, porque igual a nossa roupa em casa, precisa ficar organizado para depois poder achar mais rapidamente. Então, assim, nós vamos aprender como que manipula os dados, as informações. Achei interessante esse comentário aqui do nosso estudante.
Então, professor, vamos passar aqui a outro ponto. Caso você conheça empresas que não possuem banco de dados, você acredita que o uso da tecnologia de banco de dados poderá gerar benefícios organizacionais? E, mais uma vez, justifique a resposta, né? Bom, aqui o nosso estudante, Gidenberg, de Buritis. Sim, conheço empresas. Por quê? Porque organiza de forma adequada e com coerência os dados nele contidos, né? Mais uma resposta. Sim, pois organiza informações de maneira que fica mais fácil o acesso. De cerejeiras. Aqui bom, as outras também são similares. Então, nossos alunos acreditam não, eles conhecem empresas e acham que é necessário para organizar e acessar mais facilmente os dados. Então, caros alunos, essa é uma informação que deveria deixar não apenas eu feliz, mas sobretudo você feliz, porque veja o que acontece. Se você conhece empresas que ainda não utilizam banco de dados, que ainda carecem de banco de dados, você está identificando um mercado aberto para a sua atuação como profissional, né? Então, o propósito deste questionamento é justamente esse, provocar para que você se atente para a necessidade de conhecer o mercado que você atuará. Obviamente que como profissional de informática para a internet, necessariamente você não precisa atuar apenas na sua cidade, né? Nós tivemos participações de Cerejeiras, de Colorado. Então, necessariamente você como profissional de informática para a internet, não precisa necessariamente atuar só em Colorado. Você pode atuar no mundo todo. A internet, ela elimina as barreiras geográficas, né? Por outro lado, é muito importante que você conheça a região onde você atuará como profissional, né? Especificamente aqui com relação à nossa disciplina, especificamente com relação ao banco de dados, é uma necessidade das empresas, nós já comentamos. Toda empresa precisa de banco de dados, mas ainda nós temos uma parcela grande de organizações, né, que não possuem bases de dados, ou que não possuem bases de dados com apoio, com o uso de sistema agenciador de banco de dados, que não se aproveitam dos benefícios de um sistema agenciador de banco de dados, né, na manutenção dessa base. Então, essas empresas, elas sofrem alguns problemas, os gestores dessas empresas sofrem alguns problemas no momento, como a professora Mariela colocou, que precisa recuperar esta informação, né, que precisa acessar esse volume de dados disponível. Então, se você não tiver algo organizado, né, você terá uma dificuldade maior de obter a informação, de obter o dado. Nós devemos pensar que no ambiente organizacional, a demora para obter uma informação, ela pode representar a impossibilidade de aproveitar uma oportunidade, né? Então, o tomador de decisão, o gerente, o diretor, o supervisor precisa tomar uma decisão e no momento que ele precisa decidir, ele não tem informação, ele não tem base para decidir. Como é que ele decide? Ele não pode decidir ou ele toma uma decisão precipitada, né? E isso representa uma decisão ruim de negócio, isso pode representar perda de oportunidades para as empresas, pode representar um mau negócio feito, pode representar um prejuízo, pode representar perda de um cliente, né? Então, nós como profissionais de banco de dados precisamos estar atentos a estes fatores, né? Mais alguma consideração, professora Mariela? Não seria essa, professor. Eu realmente, assim, mais uma vez ressalto que não é só colocar, né, armazenar o dado. O dado vira informação vira estrategicamente interessante para a empresa. Então, assim, é importante armazenar os dados? Sim, até porque não podemos hoje em dia, né, nesses tempos aqui do computador, deixar só anotado no papel. São informações da empresa que devem ser distribuídas e colocadas ao conhecimento de outras pessoas. Nada melhor do que deixar concentrados, armazenados em um computador, até porque o professor Fernando falou que é necessário fazer um backup, né, até para ter uma segurança, mas assim deve ser armazenado de forma adequada, organizada, para que fique mais eficiente para recuperar esses dados. Não adianta ter um dado e chegar atrasado. Não resolveu, dependendo da situação. Então, nós vamos aprender tudo isso aqui na nossa aula,
não vai dar tempo, mas vocês já viram o quanto que vocês vão, esse tema dá para ter, né, professor, dá para muitas aulas, mas enfim, tem muita gente que pensa que banco de dados é só colocar os dados, só acessar os dados. Então, esse profissional que ele comentou, o DBA, aqui ninguém perguntou, mas quanto será que ganha? Né? Na realidade, tem bons DBAs que ganham muito, porque, afinal, os dados são uma das coisas mais valiosas que a empresa possui. Os dados são muito valiosos. Imagine perder dados de cliente ou ficar o saldo da sua conta bancária errada. Né? Então, assim, tem que ter integridade, que o professor mencionou. De jeito nenhum poderia ser aceito um saldo da sua conta com valor errado. Né? Então, assim, são dados sempre são importantíssimos em qualquer empresa e se paga muito bem por um bom profissional nessa área. Ok, professora, obrigado pela participação. Antes da gente finalizar a nossa disciplina, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, alunos, para um detalhe específico. Essas aulas, todas as aulas que nós ministraremos para você, essa primeira e as outras 5 aulas que nós teremos aqui nas próximas semanas, todas elas são inteiramente baseadas no caderno da disciplina. Então, por favor, acessem o caderno da disciplina no ambiente. A aula de hoje, por exemplo, o capítulo 1 do caderno. Então, você tem a possibilidade lá de conhecer, né, de verificar, de ler um texto, fazer a leitura de um texto completo sobre os assuntos abordados, e você pode, inclusive, antecipar o estudo do tema que nós abordaremos na próxima semana. Né? Na próxima semana nós deveremos abordar o modelo entidade-relacionamento. Você de antemão pode aproveitar o tempo que você tiver disponível para estudo e já adiantar o estudo dessa matéria, desta aula especificamente. Não se esqueça, aluno, que no ensino à distância o aluno ele tem papel de destaque, ele é protagonista do processo. Né? Então é importantíssimo a sua dedicação. A professora Mariela comentou sobre a quantidade de assuntos que nós temos para abordar em pouco tempo na disciplina. Então é primordial que você aproveite o tempo, que você complemente, né, os estudos com os materiais. O que nós recomendamos para vocês assistam a aula, né? Façam atividade em sala como vocês fizeram, elabore a atividade que está postada no ambiente virtual de aprendizagem, estude a disciplina e acompanhe os links que a gente vai deixar disponível para vocês a partir das próximas aulas com material adicional. Então, eu fiquei muito contente com a participação dos alunos, eu espero que vocês continuem assim nas próximas aulas, participando bastante, questionando, aproveite que essa estrutura foi toda montada para você, aproveite que nós estamos aqui por sua causa, né? A nossa intenção é transmitir conhecimentos para vocês, então participe do processo, mande seus questionamentos, converse com seus tutores e aguardamos a todos na próxima aula. Professora Mariela, quer se despedir dos alunos, por favor? Então, antes de despedir, né, temos mais alguns minutos. Aqui o pessoal continua postando mais respostas e participando. Só gostaria de até agradecer ao professor Luiz Fernando, estão elogiando a sua aula, estão entendendo, estão gostando, estão muito interessados para a próxima. E aqui o Colorado até está participando, dizendo que eles conhecem vários exemplos, pois nossos alunos, professor, olha só, trabalham no Banco do Brasil, no Detran, no Fórum, IFRO, Seron, etc. Então, assim, eles estão em contato próximo com o banco de dados. Então, nós vamos, né, acho que vai ser bem legal essas nossas próximas aulas. Então, seria isso, gente. Participem, façam as atividades no AVA. Vocês vão ver que nessa primeira aula é uma pesquisa bibliográfica, certo? Mas a partir da próxima, vamos entrar bem no conteúdo aqui sobre como criar um banco de dados, como colocar os dados, armazenar repositórios de dados e como acessar eles. Obrigada. Até a próxima aula. Então é isso, eu me despeço de vocês. Esperamos que, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente para discutir essa disciplina de banco de dados. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa semana.